Sabe, existem quadrinhos que servem basicamente para satirizar um gênero. E super-heróis, isso se tornou muito comum. E durante o tempo sempre tivemos histórias que sempre buscavam de formas diferentes mostrar os pontos negativos e alguns, quem sabe, positivos dessa cultura que sempre está se adaptando. Um bom exemplo disso é Watchmen, que está aqui. E eu não vou tirar agora porque, bem, dá muito trabalho. Mas tem outro exemplo aqui que é Black Hammer, né? Que Black Hammer, basicamente, essa história conta aí uma família de pessoas superpoderosas que acabam tendo que se reunir. E alguma delas tem poderes muito similares, como por exemplo uma menina que, ao falar o seu nome ao contrário, se transforma em uma pessoa superpoderosa, ou até mesmo outras referências, como alguém que vem de outro planeta. Então temos aí um quadrinho cheio de referências a outras obras que já existem e estão basicamente no nosso cotidiano. E na realidade isso não é muito diferente da atualidade, onde temos as mesmas obras, só que contando de uma forma mais contemporânea e satirizando esse gênero. E entre uma delas é The Boys. Só que ao mesmo tempo, na série, nós temos aí formas diferentes de contar isso. Enquanto nos quadrinhos possuímos algo muito mais violento e até mesmo com uma pitada de humor cínico. E a diferença entre as duas, bem, é o que eu vou tentar contar hoje. E meu braço tá doendo aqui agora. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. E bem, um dos motivos que se dá ao fato de The Boys ser um tanto quanto diferente dos quadrinhos, né, do seu material base, é o seu autor. O autor de The Boys, o criador da série, é ninguém menos que Garth Ennis. Garth Ennis é um cara que surgiu aí, ele veio de Londres, né, naquela levada europeia que teve nos quadrinhos, onde diversos autores da Europa, né, de Londres ali, da Inglaterra, vieram para os Estados Unidos e começaram a produzir quadrinhos aqui. Dentre eles estavam Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman e o Garth Ennis. E o Garth Ennis, em diversas entrevistas, já deixou claro que ele basicamente repudia e odeia super-heróis. Ele é conhecido bastante por Preacher, que é uma obra que de certa maneira traz uma esperança, talvez, só que ao mesmo tempo ele fez as sagas mais emblemáticas do Justiceiro, onde não é ele glorificando o herói, pelo contrário, é ele mostrando o quão desprezível ele é. Ele até mesmo escreveu algumas HQs do Batman, por exemplo, mais recentemente, e nela dá pra ver bastante o motivo do Garth Ennis ter esse ódio por super-heróis e fazer deles o mais escroto possível. Isso é o Mar Beach, um campo de matança, o Rocker Drift, os Campos Mortais, o primeiro dia em sono, Terceira Guerra Mundial no norte de Jersey, e agora estou aqui abrindo fogo com uma arma automática em direção a uma verdadeira parede humana. Eu sinto algo como paz. Em The Boys é basicamente isso. Nós temos aí quase que uma paródia ao estilo Todo Mundo em Pânico, algo assim, que muitas vezes permeia ali entre paródia e entre uma obra que satiriza, sabe? O Garth Ennis, ele anda nessa linha aí, nesse meio a meio, onde muitas vezes acabamos vendo de fato uma paródia de outros super-heróis
e personagens que já conhecemos. Para as paródias mais específicas e mais populares, como a da Liga da Justiça, do Superman, nós temos também paródias como, sei lá, os X-Men, os Vingadores e entre outras que estão nos quadrinhos e que mostram o quão Garfienes odeia os heróis a ponto de, ao máximo possível, satirizar todos eles, criando um universo onde todos estão presentes e servem a uma grande corporação. E isso é um dos grandes dilemas abordados na obra, né? Que são super-heróis ali que servem a uma grande corporação, onde eles são meros produtos, na realidade, assim como fora da ficção, né? Eles são produtos e eles são seres humanos superpoderosos que eles não se prendem a nada, sabe? Que eles ali podem fazer o que quiser porque são superpoderosos. No meio disso nós temos o Bruto, né? O Butcher, ao lado ali do Hugh e dos The Boys, né? Que são ali os responsáveis por tentar combater os supers. Nós temos esse lado humano que também beira a loucura em diversas vezes. Então é um quadrinho assim que ultrapassa os níveis de escrotice e que chegou na televisão, chegou na série. E olha, foi algo bem inesperado. Entretanto, chegou de uma forma diferente porque, querendo ou não, é necessário. E eu vou falar aqui por quê. Um dos principais motivos é o teor que tem nos quadrinhos. Porque sendo aí infelizmente, uma arte menor, digamos assim, que muitos consideram menor, infelizmente, por mais que seja a obra base, a arte base para diversas obras de filmes, séries, entre outras, que são multibilionárias, nós temos ali uma maior liberdade para fazer diferentes tipos de temas e abordar diferentes tipos. Ser uma prisão ali de vender isso para uma determinada audiência ou de trazer um retorno lucrativo. Fora, é claro, também que ver uma imagem estática ali é diferente de ver uma imagem em movimento, em vídeo, tal qual uma série ou um filme. Então tem essa diferença também. Mas muitas coisas como essa que aparece nos quadrinhos, muitas vezes pode acabar sendo levado por um teor de mau gosto quase, sabe? Onde é questionável sim se aquilo é válido ou não para a obra, mas a obra beira tantos absurdos que aquilo se torna mais uma parte desse universo cínico e bizarro que é The Boys. E, é claro, na série isso é adaptado para sim continuar bizarro, continuar cínico, mas de uma forma diferente, onde ali nós temos claramente uma adaptação de diversos momentos, porque querendo ou não, é uma mídia diferente, que deve ser abordado, querendo ou não, de maneira diferente. Fora, é claro, que diferente dos quadrinhos, o alvo das críticas de The Boys na série é outro, por mais que permaneça no gênero de super-heróis. Nos quadrinhos, quando Garfienes lançou The Boys, a gente estava com uma alta ainda de quadrinhos blockbuster, né? Onde tínhamos grandes sagas, personagens megalomaníacos, aqueles personagens que representavam a América e o seu semblante heróico, patriota da liberdade, sabe? Como é o caso, infelizmente, né, por mais que seja um dos meus personagens preferidos, é o caso do Superman em diversas obras que são mega panfletárias, Capitão América e entre outros. E então o Garfienes pega todos os super-heróis e acaba meio que assim, fazendo seus extremos. Então ele pega muito como base essa cultura que os quadrinhos criou e usa isso como referencial para fazer suas críticas na série de quadrinhos mesmo. Por mais que tenha críticas também meio que as empresas, né, ao corporativismo e o fato delas terem controle total do que vemos e do que consumimos, ainda tem ali um nicho, digamos assim, mais voltado para os quadrinhos em si. Tanto é que tem diversas referências que muitas vezes quem não conhece dos quadrinhos acaba não pegando. Então o alvo das críticas dela se mantém ali na Nonarte, acho que
que é os quadrinhos. E o que é diferente, é claro, da série. Porque na série o gênero ainda é super-heróis, ainda é quadrinhos. Mas como ela atinge um público muito mais amplo do que quadrinhos em si, ela foca em criticar a cultura atual de super-heróis que temos em cinema, séries e entre outras obras, como animações, por exemplo. Onde ela pega ali a Marvel, por exemplo, e critica o fato dela fazer esses filmes blockbusters e entre outros. Onde ela critica também o Superman e também a própria Liga da Justiça, fazendo críticas e sátiras visíveis ao modo como eles tratam os super-heróis. Então ela pega o referencial atual que temos no gênero de super-heróis e usa isso como base de suas críticas. Que, querendo ou não, é algo que normalmente acontece, né? Em diversas obras, quando sofre a adaptação, né? Seja um livro, seja um filme antigo que sofre um remake, acaba ocorrendo ali essa adaptação da época e do período. Que para The Boys funciona, porque traz críticas atuais e piadas muito boas, como por exemplo, sei lá, a Liga da Justiça do Zack Snyder, do Joss Whedon e entre outras. Então, os temas que ela traz são atuais e são muito interessantes. Fora, é claro, que a série de várias maneiras toma abordagens diferentes para outros temas. Por exemplo, o extremismo, né? Nos quadrinhos, isso é até que é abordado. Só que aqui na série é abordado de uma forma até muito melhor, como por exemplo a Tempesta, que aparece na segunda temporada, que é uma personagem que é uma nazista, né, nos quadrinhos, só que nos quadrinhos a versão dela é masculina, né, ela não é uma mulher, como na série, e é muito mais um cara bruto, nazista, idiota, que acaba morrendo de uma forma idiota, e na série ela é alguém que sabe manipular ali as coisas. E ela mostra que as pessoas realmente querem ser manipuladas de certa maneira. E buscar extremismos e até mesmo uma causa, independente se é boa ou não, para colocar como sua, né? Por mais escroto e horrível que isso seja. E isso reflete muito bem a atualidade, infelizmente, né? Porque mostra ali o que esses extremos fazem com a gente. Então The Boys possui essas diferenças, mas diferenças que fazem sentido. A série dos quadrinhos terminou já, terminando até mesmo mostrando a perspectiva do Hilde, que é um personagem ali mais humano, entre aspas, dos The Boys, e nos dá uma visão diferente do futuro com esses heróis. E já na série ela tomou já um rumo bem diferente dos quadrinhos, por mais que tenha semelhanças. Ela é basicamente uma Marvel, assim, que é o seu alvo de críticas, né? Mas ela pega, igual a Marvel, personagens, referências, tem a base ali dos quadrinhos, mas se for necessário fazer alguma adaptação, eles fazem, como vai ocorrer, né, com o Soldier Boy, nessa nova temporada, que é tipo Capitão América deles. Então, The Boys tem sim muitas diferenças dos quadrinhos, mas que para mim acabam sendo necessárias para abordar e trazer temas atuais e mostrar ainda que o Garfienes, no final de tudo, estava certo.